Agora, a gente vai falar sobre educação. Educação é importante? Educação infantil para a prefeitura é importante? Então a gente vai falar sobre educação infantil, sobre tecnologias na educação infantil, sobre mudanças na educação. Eu sou professor de MBA, sou cofundador de uma startup na área de educação. Esse é meu Instagram, Gestores do Futuro. Por que será que eu escolhi esse nome, né? Então quem quiser me seguir, segue lá, já tem bastante coisa do evento, me marquem. Bom, como que a gente armazenava dados? Como é que a gente armazena dados? Mas antes eu quero contar uma história para vocês. Esses dias minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, ela fez 15 anos no sábado de carnaval. Lá em casa foi carnavalsa. No sábado de carnaval a gente passou dançando valsa. E ela estava escrevendo um texto e aí ela salvou o texto. Eu falei, filha, o que é esse botão que você apertou? Ela falou assim, o botão de salvar. Eu falei, mas o que é esse desenho? Aí ela falou, não sei, é o botão de salvar. O que é o botão de salvar? Um disquete. Ela nunca viu um disquete. Mas é o botão de salvar. Eu tenho um amigo que ele brinca, e eu acho engraçado, que ele fala que o disquete, assim como Jesus Cristo, morreu para se tornar o ícone da salvação. E aí, como a gente sabia que ia ter dois chinechiques, essa metáfora o Roberto usa, e eu quis homenageá-lo, que ele fala que o disquete acabou há uns 20 anos ou mais, 30 anos, e no lugar do disquete surgiu o quê? Para a gente armazenar memória, armazenar dados? CD. Só que as empresas que ganharam dinheiro com disquete não foram as mesmas que ganharam dinheiro com CD, foram outras empresas. Quem ganhou dinheiro com disquete foram algumas empresas, que ganharam com CD foi outra. Do CD a gente foi para onde? Pendrive. Não foram as mesmas empresas que ganharam dinheiro com CD, que ganharam dinheiro com pendrive, foram outras empresas. Do pendrive a gente foi para onde? Para a nuvem. Também não são as mesmas empresas. Então, em 30 anos, o negócio de armazenar dados mudou 4 vezes de mãos. Mudando totalmente uma indústria. Para a gente ver como esse mundo está mudando rápido, acabando com negócios, acabando com carreiras políticas, do dia para a noite. E aí, como o tempo passa, muda o jeito das pessoas verem o mundo. E não tem jeito certo, jeito errado, jeito melhor ou jeito pior. É diferente. E a gente tem que compreender essas diferenças. Aqui nós temos prefeitos de várias gerações, de diferentes gerações. E a gente entende como cada um vê o mundo. Quem nasceu nos anos 50, vê um mundo diferente de quem nasceu nos anos 70, que é meu caso. Eu tenho 42 anos, vejo um mundo diferente de quem tem 60. A gente viu Paulo Alvim falando do pai dele, a mãe dele, com 80 anos, utilizando o WhatsApp. É outro jeito de ver o mundo, que é muito diferente dessa molecada que nasceu nos anos 2000. Muito diferente. A gente tem o mundo hoje dos screen-agers, que são as gerações que já nasceram com a cara enfiada na tela. Primeiro presente que ele ganha da mãe é um tablet, com a galinha pintadinha e a Peppa Pig. E a partir daí, ele começa a interagir desde o nascimento com esse mundo digital. Agora, imagina para os professores dessas crianças serem analógicos daqui 10, 15 anos, daqui 5 anos. Como é que esse professor, escrevendo de giz no quadro, vai conectar com uma criança que cresceu com a tela no rosto? Algumas notícias que saíram na imprensa. Inteligência artificial usada como advogado derrota 100 profissionais reais. O que um advogado faz? Analisa processo, jurisprudência, monta peça. A tecnologia consegue fazer isso muito mais rápido, com muito mais dados, e consegue trazer peças melhores. Inteligência artificial substituirá médicos e enfermeiros em algumas funções de hospital britânico. Ano passado a gente teve aqui o Dr. Leonardo Machado, ele mostrou o Watson, que consegue analisar muito mais exames prontuários do que um médico humano em muito menos tempo e emitir diagnósticos mais precisos em menos tempo.
Apple, Google e IBM não exigem mais diplomas universitários dos funcionários. Lá na nossa empresa também não. Nós somos uma empresa de tecnologia que desenvolve programas. As linguagens de programações que são ensinadas nas universidades federais do Brasil não são mais utilizadas, estão obsoletas. Nossos programadores que não fazem faculdade programam melhor do que os que fazem. Aprende na internet, de graça. A educação está falida, vai colapsar em poucos anos. Não serve mais de nada um diploma de universidade federal. Essas profissões podem acabar em 2030, ao menos para seres humanos. Piloto de avião, anestesista, corretor de seguro você já faz pela internet, análise financeira também. Enfim, muita coisa aí vai acabar. Perguntas que precisam ser refeitas. Como vamos aprender então nesse novo mundo? O que vamos aprender? Onde vamos aprender? E por que vamos aprender? Hoje, já era difícil na minha época, por que eu estou aprendendo isso? Hoje eles são muito mais críticos. Por que eu tenho que aprender isso? E aí, na minha geração, decorar a tabuada. Isso aqui, não vou entrar na parte técnica da taxonomia de Bloom, mas a nossa educação está muito baseada na base da pirâmide. Decoreba, decorar a tabuada, decorar a fórmula. É raro quando a gente tem uma educação que começa a subir nessa pirâmide, de entender um problema, de fazer o aluno entender o porquê daquilo, aplicar, eles estão aprendendo coisas que eles não veem aplicabilidade. Onde que eu vou usar isso? Eles não sabem. Analisar, avaliar, e aí o topo da pirâmide, criatividade, criar. Por isso que a gente fala muito de empreendedorismo, achar problema, resolver problema, criar. A gente precisa formar criadores, a gente precisa formar criativos. Quando eu vendi as lojas, quando eu quebrei, quando eu fali, eu despiroquei e fui morar na Índia. Fui com 5 brasileiros fazer trabalho voluntário, vacinar criança e dar palestras em universidades e escolas. E lá eu descobri que o indiano não sabe assoviar. Não me pergunte por quê. Mas lá, quando a gente dava palestras, nós 5 brasileiros, os outros brasileiros, quando um terminava, batia a palma e assoviava. E aí os indianos ficavam doidos. E aí no final da palestra fazia a fila indiana, literalmente, para a gente ensinar os indianos a assoviar. E eles não conseguiam. E lá na Índia você vê muito animal na rua. Vaca, que é sagrada, vê elefante, vê camelo, mas é raro ver cachorro. E aí um belo dia a gente achou um cachorro. O que você faz quando você vê um cachorro? Assovia. E o cachorro paradão, não se mexia. Eu falei, está com defeito. Aí outro cachorro assoviava e o cachorro não se mexia. Aí que a gente ficou presente que ele nunca tinha ouvido o som do assovio. Se o indiano não sabe assoviar, ele nunca ouviu o som do assovio. E aqui no Brasil a gente acha que o cachorro vem por instinto, quando a gente assovia, mas na realidade é condicionamento. Quando você viu, ele era pequenininho, viu o maior fazendo, ou você fez com uma comida, ou fez um carinho, a partir daí você instalou esse comportamento nele. E uma coisa que me surpreendeu muito na Índia, inclusive nas escolas mais pobres, onde eles aprendem sentados no chão de barro, não tem carteira e nem cadeira, eu peguei uma cartilha, e lá eles são alfabetizados em inglês, eles são alfabetizados no idioma local, e eles são alfabetizados em linguagem de programação. Então, desde pequenininhos, eles aprendem raciocínio lógico e alguns comandos de programação. Isso, pelo menos, explicou para mim por que o presidente do Google é indiano, por que o presidente da Microsoft é indiano. Os meus amigos que vieram ontem falaram que a gente se conheceu lá no Vale do Silício, na Califórnia. Você vai no Facebook e na Microsoft, a maioria dos funcionários são indianos. Então, um país miserável, onde a miséria salta aos olhos, o assovio das crianças desde pequenininho é nessa tecnologia, programa, software. Eles são condicionados nisso desde a pequena infância, que é onde está a educação infantil. Quando eu vim para o Brasil, eu estava falido mesmo, aí eu resolvi montar um projeto social para ensinar empreendedorismo para aluno de escola pública. Eu vim de escola pública, eu sei que lá o buraco é mais embaixo. E eu não sabia programar,
mas eu sabia empreender, o jeito certo e o jeito errado. Já tinha aberto umas 20 empresas, já tinha fechado e falido e quebrado. E aí eu falei, vou ensinar isso. Isso começou a crescer, construímos uma metodologia. E na época eu comecei também a fazer estudos na neurociência, entender como é que o cérebro funciona. E fui para coach, essa coisa lá toda. E o cérebro da gente processa assim as coisas. Os fatos que acontecem nas nossas vidas são apenas fatos. Eles não são alegres nem tristes. Somos nós que colocamos significados aos fatos. Então, dependendo da época que você nasceu, do lugar que você nasceu, da forma como você foi criado, da religião onde você foi formada, você vê o mundo de um jeito. Quem nasce no interior vê o mundo diferente de quem nasce na capital. Quem nasce no centro vê o mundo diferente de quem nasce na periferia. Quem nasce no sul vê o mundo diferente de quem nasce no norte e no nordeste. E aí, dependendo das coisas que acontecem na sua vida, você significa aquilo. Você que dá o significado, você que coloca a emoção. Então, às vezes, acontece uma tragédia numa família. Uma pessoa significa de um jeito e entra em depressão, o outro significa de outro. E aí, performa, cresce. E por que isso é importante? Porque tudo que você significa forma suas crenças. Não as crenças religiosas, mas aquilo que você acredita como certo, como errado. Aquilo que você acredita como possível, como impossível. Aquilo que você acredita sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as pessoas, sobre os políticos, sobre os servidores, suas crenças, sobre dinheiro. E nós tomamos as nossas decisões baseado naquilo que a gente acredita, como certo, como errado, e os nossos resultados são consequência das nossas decisões, inclusive das decisões que a gente deixa de tomar. Então, se você está procrastinando uma decisão, o resultado é consequência disso. E às vezes você pode estar insatisfeito com algum resultado na área da sua vida. Às vezes você pode estar insatisfeito com algum resultado na área profissional, às vezes você pode estar insatisfeito com algum resultado na área pessoal, na área financeira, na área familiar, e às vezes você fica brigando com as suas decisões. Mas quando você muda suas crenças, aquilo que está em laranja, você muda todo o resto. Você começa a tomar decisões melhores e você começa a ter melhores resultados. Sim ou não? Amém? Amém? Então, 5 desafios, olhando isso para o educador do futuro, para os ambientes de aprendizagem do futuro. Hoje o conteúdo está em todo lugar. Está na internet. Se você souber fazer boas perguntas no Google e no YouTube, você vai achar a resposta. A expertise, a experiência, o saber fazer conta muito mais do que a educação formal. Diploma não vale mais nada se você não sabe fazer. Saber fazer vale muito mais do que você ter diploma. O aprendizado, ele está cada vez mais individualizado, mais personalizado. As pessoas estudam aquilo que elas querem, que faz sentido. Para que eu vou estudar algo que não vou usar? Os relacionamentos serão as novas salas de aula. Você aprende conversando com alguém, aprende assistindo um vídeo, aprende fazendo uma simulação, um jogo na internet. Aprende, não precisa mais ir na sala. E existe, então, uma ruptura da relação tempo-espaço. Antigamente, para você aprender, você tinha que ir para a escola, ficar 4 horas lá dentro, e essas 4 horas dentro da escola era o tempo de aprendizado. Hoje não mais. Você estuda em qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 horas por semana. E aí os modelos de aprendizagem, a gente tem o individual hierárquico, que é um professor ensinando um aluno, o coletivo hierárquico, que é um treinador com várias pessoas, aí existe uma hierarquia de um professor e de um treinador, e do outro lado, o individual distribuído, aquele que fica buscando sozinho na internet as respostas, ou o coletivo distribuído, grupos que se juntam para trocar informações. Os prefeitos bandeirantes, os prefeitos do futuro, é isso, é troca. Não é daqui para aí, é junto. A gente aprende junto. Aprendemos com vocês, as perguntas foram muito inteligentes, por sinal. Aprendi muito com as perguntas que vocês fizeram. Infelizmente, a gente não teve tempo para responder todas. E a neurociência diz algo, que eu já falei ontem. Algumas competências se aprendem muito mais com a simulação do que com a narrativa. Então, ficar falando sobre algo é mais difícil de aprender quando você faz aquilo. Pilotar um avião, por exemplo. Você entraria num avião de um piloto só teórico, que nunca pilotou ao menos um simulador? E a gente tem agora o simulador para jovens jogarem e desenvolverem as habilidades
socioafetivas, socioemocionais, muito cobrado agora pela BNCC, Base Nacional Curricular Comum, vocês vão ter que desenvolver isso, é obrigação, está na lei. E eles têm que aprender a desenvolver resiliência, eles vão ter que aprender a desenvolver comunicação, eles vão ter que aprender a desenvolver trabalho em equipe, está na lei, vocês vão ter que desenvolver isso. Como já se não fosse uma missão bonita, está na lei. Então eles vão ter a possibilidade de simular empresas, simular jogos de empresas. E isso aqui é a minha empresa, onde o Paulo Alvim teve lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vive hoje um momento de nanolearning. O que é nanolearning? Eu posso assistir só aquilo que me interessa. Eu posso aprender só aquilo que me interessa. Então, hoje, para você, qual que é a moeda mais valiosa hoje no mundo? A atenção. Hoje é muito difícil reter a atenção da pessoa, segurar a atenção das pessoas e manter a atenção por muito tempo. Então, as nossas aulas têm aquelas durações ali, 3 minutos, 1 minuto, menos de 1 minuto, que é o tempo que o adolescente, que a criança vai prestar atenção. E nesse tempo você tem que passar o recado. E a gente acredita que toda pessoa merece desenvolver sua liberdade, seu potencial, sua autonomia, sua criatividade. E a melhor forma para se fazer isso é através do empreendedorismo. Dele ser dono da vida dele, dele ser um bandeirante, dele ser um desbravador, dele resolver problema. Então, só para vocês conhecerem, a gente quer desenvolver essas crenças, trabalhando muito com neurociência. Então, eu vou passar uma das nossas aulas para vocês entenderem o impacto que a gente quer levar para os jovens, para as crianças da cidade de vocês. Você nasceu com um propósito. A cada minuto que passa, é mais uma chance de se reinventar. Nunca acredite numa previsão que não lhe fortaleça. Quantas previsões já não foram criadas para você em toda a sua vida? Se você acredita em previsões que não lhe fortaleçam, você vai murchar e morrer fisicamente. Ou a sua alma vai morrer. Se você andar por aí como um zumbi, seguindo as massas, você vai ser apenas mais um na multidão. E olha, não é importante o quanto você vive. O que importa é como você vive. A primeira coisa que eu acredito que deve fazer para se reinventar é realmente tomar controle da sua mente. Mais especificamente, você precisa alimentar e fortalecer sua mente. Se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Adivinhe só. Você vai cometer alguns erros e aquele que nunca errou não fez nada. Você vai falhar. Você vai ser criticado quando você entrar na arena chamada vida. Você vai se sentir esquisito, estúpido e para baixo às vezes. Faz parte do trabalho. Mas não tem problema. A coragem não é a ausência do medo. Coragem é você superar o medo. O medo é útil. Evita que você cometa bobagens, mas não pode paralisar sua vida. Passe cada dia tentando ser um pouco mais sábio do que você acordou. Faça suas tarefas com fé e estabeleça uma meta ousada. Sonhe e crie sua estratégia para a realização. Avance centímetro a centímetro, dia após dia, e no final do dia você vai viver o bastante. A maioria das pessoas recebem o que elas merecem. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, qualquer tonto faria.
mas posso garantir, vai valer a pena. E quando você realizar seu propósito, conquistar o que chamam por aí de sucesso, e vierem perguntar qual o seu segredo, apenas diga: eu empreendo. Eu Empreendo é o nome da minha empresa, e se vocês entrarem no site que apareceu ali, euempreendo.org.br, vocês podem se cadastrar e assistir 10 aulas gratuitas. Está lá disponível, vocês podem assistir essas aulas. Uma coisa que a gente trabalha muito também lá é o mapa da empatia, que é você entrar no lugar do outro. No projeto social a gente cometeu muitos erros. O projeto social ele acontecia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é distante do centro, e eles iam de ônibus. E a gente falou: pessoal, vamos trazer o projeto para o centro. E a gente conseguiu uma universidade do lado de um terminal urbano. E trouxemos para o centro, do lado de um terminal urbano. Achamos que tivesse feito uma excelente decisão. Os alunos começaram a reclamar. Pararam de ir. Quase que a gente faliu o projeto, quase que acabou. Por que aconteceu isso? Porque lá na Universidade Federal tinham mais opções de linhas e os ônibus eram mais vazios. E ali no centro tinha pouca opção e os ônibus mais lotados. Ninguém pegou ônibus para tomar aquela decisão. A gente não fez a empatia, a gente não fez o mapa da empatia. E aí, para desenvolver a aula, a gente falou, o empreendedorismo, vocês têm que desenvolver empreendedorismo. O empreendedorismo é muito menos dor de cabeça para o poder público. O empreendedor, ele está se danando para o poder público. Independente se tiver dinheiro do poder público ou não, ele vai fazer, ele vai atrás. Ele não vai te encher o saco, ele não é assistencialista, ele não vai lá ficar pedindo as coisas. Vocês têm que desenvolver essa mentalidade, essa crença, esse assovio desde pequeno. É menos dor de cabeça. E vai gerar emprego. O empreendedor gera emprego. E aí a gente quer mostrar muito através de estudo de caso. Então a gente tem estudo de caso de vários empreendedores. Silvio Santos, Luísa Trajano, que o Samuel falou muito ontem, e alguns de fora. E a gente quer falar muito do Facebook, que foi o bilionário mais jovem do mundo, Mark Zuckerberg, mas pouca gente sabe, o primeiro sócio dele foi um brasileiro. Quem escreveu o algoritmo do Facebook foi um brasileiro, que inclusive está entre os homens mais ricos do mundo, até hoje, Eduardo Severin. Então a gente quer mostrar para o nosso aluno que é possível um brasileiro criar algo fantástico como o Facebook. E, segundo a ONU, existem 4 formas de aprendizagem: o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Vocês têm que ensinar o aluno de vocês a continuar aprendendo. E em toda a nossa aula, em algumas das nossas aulas, a gente coloca aquilo que chama ovo de Páscoa, easter egg, por surpresas para ele buscar isso fora. Então, vou mostrar só mais uma aula, a última, para vocês entenderem também outras metodologias que dá para desenvolver para esse jovem se conectar com esse novo momento.
Então, essa é uma aula que a gente tem. E a gente também desenvolve, depois vocês podem entrar lá e assistir 10 aulas, essas duas estão lá, euempreendo.org.br, euempreendo.org.br. E a gente começou a criar jogos, eu sou mentor lá no Laboratório de Inovação do Sebrae, a gente criou um desafio de jogos, e essa aqui foi uma menininha de 5 anos que criou. Ela criou um jogo onde ela se alfabetizou, é claro que a mãe dela é pedagoga e o pai é programador, mas a lógica do jogo é dela. E aqui, aprendendo história e empreendedorismo administrando um museu. Então, o aluno tem que criar coleções, separando o que é Ásia, o que é Egito, o que é Roma, e aí ganhar dinheiro, atrair visitantes, instalar anti-incêndio para evitar que o museu pegue fogo. Né? Já tivemos problemas reais nisso. E aí, a gente criou um aplicativo, que é esse aplicativo que a gente está usando no evento. A gente criou o aplicativo para o SESI, outras escolas estão usando. Se você quiser instalar o aplicativo, algumas pessoas que não estavam aqui a hora que eu passei, você vai abrir o seu navegador, não é a loja de aplicativo, tá? É o Safari ou o Google Chrome, e vai digitar avisa.ai/cidade, no singular, avisa.ai/cidade. Lá nesse aplicativo vai ter todas as palestras do ano passado, e a gente vai disponibilizar as desse ano também, inclusive a gravação com o Vitor Hugo. Vai estar lá. E depois a gente vai mandar no e-mail de vocês também, para quem não quiser acessar via aplicativo. E o Sebrae hoje usa, e o que a gente vai ver amanhã de Kanban, que é para gestão de projetos, vocês podem ver aí lá de algumas cidades do MS, está aí no aplicativo, para você ver as atividades que estão concluídas, em atraso, em andamento, é tudo gerenciado via aplicativo. Só que daí a gente começou só mostrando ele sendo usado, então é uma agenda normal, tem comunicado, em vez de mandar lá escrito na agenda, né, o professor manda tudo pelo aplicativo, os avisos que estão tendo lá no SESI, nesse caso. Tem tipo um Instagram, uma rede social, dá para você gamificar, dar troféus, estrelas, tem um comunicador interno para evitar grupos de WhatsApp, então dentro do aplicativo pode conversar entre os alunos, pais, professores. Boleto nas escolas que são particulares, né, boletim. Biblioteca com vídeos, livros, ele pode fazer download de vários livros. Isso aqui é aquilo que eu falei que tem no aplicativo de vocês, a gestão de projetos. Então, o que está concluído, o que está em andamento, o que está atrasado, as tarefas, dá para gerenciar tudo nele. E lá no Mato Grosso do Sul eles já estão usando. O aplicativo para monitorar a falta de alunos é ampliado para todas as escolas estaduais do MS. Então, o pai fica sabendo na hora se o filho foi à aula ou não. Então, faz a chamada, se o filho não veio à aula, o pai recebe em tempo real lá um SMS ou avisa no aplicativo que o filho não está em sala de aula. Principalmente o que aconteceu esses dias, é muito importante a família estar próxima e você ter tecnologia para resolver isso. A gente teve uma epidemia, um caso de piolho que o aplicativo evitou que se tornasse uma epidemia, por exemplo. Né? Avisou rápido, conteve rápido. E o pai também vê em tempo real que o filho está aprendendo. Então, o professor lança lá o que foi dado o conteúdo, as lições, o pai vai acompanhando. O professor pode fazer a chamada no próprio celular dele, pode lançar as notas no próprio celular dele, e o pai e os filhos podem ver a nota, o boletim, no próprio celular. Agora, isso aqui acho que vocês vão gostar bastante. Creche, gestão de creche. Então, o professor no aplicativo, ou o cuidador, ele vai marcando as coisas que vão acontecendo com a criança, ou com as crianças. Então, quando chega, quando toma o lanche, as atividades, quando é o almoço, quando é a soneca. E aí depois o pai recebe aqui em tempo real. Chegou às 7h10, o lanche foi às 9h20, fez atividade de manhã, almoçou às 11h30, dormiu. Em tempo real. Imagina você conseguir dar esse nível de serviço para a população. O pai e a mãe sabem em tempo real, na palma da mão, o que está acontecendo na creche. É legal? O pai e a mãe em tempo real estão entendendo o que está acontecendo com o filho na creche. Outras coisas legais. O pai pode botar um aviso aqui, ó, dar 30 gotas de dipirona às 14h30. 14h30 vai soar um aviso no celular do cuidador, dar dipirona. E ele vai lá e marca, dei a dipirona, para não dar 2 vezes. E aí o pai recebe, meu filho acabou de tomar remédio. Isso é legal?
Sim ou não? Dá para ter jogos para aprender português, vários outros tipos de jogos, né? O quiz, que vai medindo o conhecimento e aí gamifica o processo. E a gente está levando o conhecimento para a palma da mão, então ele vai poder assistir aulas e a gente está criando uma experiência igual a da Netflix. Então quem tem Netflix e já assistiu Netflix no celular, é muito parecido com isso aí, só que em vez de vermelho é amarelo. Então não precisa de manual, é tudo muito intuitivo. E ele pode assistir a aula com o celular em pé ou com o celular deitado. Também é uma experiência muito parecida com a Netflix, com o celular deitado. Então não precisa de manual, não precisa ninguém ensinar, ele já nasceu fazendo isso. Você põe na mão da criança, ele desenrola isso aí. E ele vai aprender com os melhores professores do Brasil, você não precisa contratar. Está lá. Isso aqui é bem legal. A nossa empresa acabou de ganhar um desafio com a companhia de energia Neoenergia. Quem do Nordeste aí está sob a Neoenergia? Levanta a mão. Ela abrange alguns estados do Nordeste. A Bahia é um deles. E a gente vai passar um tempo lá na Bahia. Os prefeitos baianos aí esperem para a gente se encontrar. O que a gente vai fazer? A gente vai integrar a plataforma com Internet das Coisas, com IoT. IoT é a sigla de Internet das Coisas em inglês, Internet of Things. E aí vai colocar um dispositivo no chuveiro. E aí, se a criança, se o jovem, se a pessoa ficar muito tempo no chuveiro, tomando banho quente, ele para de ter direito a tomar banho quente. E aí, para voltar a ter direito a banho quente, ele tem que assistir uma aula no celular, educando ele a consumir energia. Ele assiste a aula e ele volta a ter direito a banho quente. Isso é legal ou não? Você interagir uma plataforma de ensino com coisas. Pode ser a catraca da escola. Ele tem que assistir um conteúdo para liberar a catraca da escola, para ele poder entrar. Você tem que assistir a aula antes, para depois entrar na escola. Então a gente vai ter isso até o final do ano, estamos desenvolvendo lá no laboratório da Bahia. E hoje a gente fala muito em Big Data, BI, Business Intelligence, análise de dados. Então a gente vai começar a colher muita informação e depois dar informações para vocês, prefeitos. Invistam nisso, que isso aumenta a aprendizagem. Aluno que joga isso, aluno que faz aquilo, aprende melhor assim, aprende melhor de outro jeito. Então a gente vai coletar muito dados e depois está dando relatório para vocês. Isso depois vai ajudar vocês na nota do IDEB, mais dinheiro, mais satisfação da população. Só essa da creche aí, acho que vai dar muito voto. Prefeito inovador, prefeito do futuro. E a escala permite baratear a tecnologia. Vocês acham que isso deve ser caro pra caramba, né? Faz tudo isso. Mas é muito barato. E eu, como professor de vendas, dizem que a última coisa que você deve fazer é falar o preço. Mas eu vou falar o preço de quanto isso custa, porque é muito barato, é simbólico. E daqui a pouco a gente vai ter algo para acontecer, que eu preciso falar o preço agora, para alguma coisa que vai acontecer depois do intervalo fazer sentido. Então eu vou falar o preço agora de quanto é isso. É centavos. O aplicativo da creche, da escola, é R$ 1,97 por usuário, por mês. E as aulas online, a plataforma digital, é R$ 19,70. É barato? É muito barato. Ridículo de barato. Mais barato que a Netflix. Mais barato que Spotify. Então, se vocês quiserem levar isso para a educação de vocês, eu sou o diretor da empresa, quiserem tirar dúvida, vou estar à disposição para a gente seguir. A educação mudou, o mundo está mudando e você precisa formar novos jovens, novos empreendedores e gerar mais valor para a população. E o investimento é só esse, você não precisa investir em computador, você não precisa investir em tecnologia, em cabo, em nada, porque ele vai usar o próprio celular do professor, celular do pai. O próprio celular. A única coisa que tem que fazer é botar um ponto de Wi-Fi na creche. Mais nada. A pessoa instala o aplicativo e usa o próprio celular. O investimento em infraestrutura é zero. É só manutenção. Gostaram? Legal. Então, isso aqui é o nosso conteúdo programático, as aulas que eles vão aprender. Quem lembra do Tetris aí, quem jogou Tetris,
É esse o conteúdo que eles vão ver na primeira fase. Também por usuário por mês. Tem para os alunos, para os alunos, é direto para o aluno, mas a gente tem uma formação para o professor, para ele entender, e também tem lá um passo a passo para o professor, com até orientações de discussões em sala de aula. Então, ó, quando o conteúdo for esse, discute isso, use esse case, sugestão, o professor dê livre também para fazer outra coisa. Cada aluno, é por aluno. Por aluno por mês. Mas, gente, a prefeita Beth Pelaz, ela é um exemplo. A minha filha estuda no sistema positivo. Ela comprou para a Pedra Branca do Amapari, na educação pública, o sistema positivo, não é? Tem um aplicativo, não tem? É mais caro que isso, não é? Bem mais. Então, assim, quem está na frente, né? Enfim, depende do que você quer oferecer. Então, isso aqui são alguns exemplos, algumas telas. Estou à disposição aí e sobrou tempo.